Há mais ou menos uns 30 dias atrás, eu procurei uma pessoa para tratar de um assunto particular, pessoal. E durante este assunto, Deus me deu o maior presente da minha vida. Dia 11 de abril, agora eu completo 47 anos. E há 30 dias atrás, Deus já me deu um presente que foi o maior, e eu creio que será o maior até a minha partida desta terra. Enquanto eu conversava com essa pessoa sobre esse assunto, ela nem imaginava o que Deus estava usando a vida dela para mudar a minha história. Deus faz essas coisas. Deus cria situações novas para a gente. E ela nem imaginava que durante o nosso bate-papo, a nossa conversa, ele me disse assim: Luciano, o povo de Deus sofre, principalmente financeiramente, por um só motivo. Porque eles não cumprem os princípios do reino de Deus. Depois dessa expressão que essa pessoa falou, nós ficamos mais de 15 a 20 minutos conversando, e não me pergunte o que foi o assunto, que eu não lembro. Quando essa expressão entrou no meu coração, eu comecei a viver essa expressão, e a minha família está aqui, poderia vir aqui a minha esposa e a minha filha, testemunhar para a glória de Deus o que Deus fez na minha vida espiritual, irmãos. Quando eu entendi e coloquei dentro do meu coração, da minha vida, do meu projeto de vida, eu preciso cumprir os princípios do reino de Deus. E tenho vivido isso a cada dia, desses 30 dias para cá, de uma forma mais especial, de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais atenciosa. Passar dias em vão não podemos mais. Nós precisamos cumprir os princípios da palavra de Deus para a nossa vida. E Deus tem feito grandes coisas através dessa pessoa, usada grandissimamente por Deus naquela manhã. Eu entendi muitas coisas na minha vida, e Deus tem feito grandes coisas no meu coração. Agora, por que cumprir os princípios do reino de Deus? Porque quando você cumpre os princípios do reino de Deus, você traz para dentro da sua vida uma pessoa especialíssima. Quando você cumpre os princípios do reino de Deus, você traz para a sua vida uma amizade inagualável, uma amizade incomparável, que é a pessoa bendita do nosso Espírito Santo. Quando você cumpre os princípios do reino de Deus, Ele se agrada, Ele te envolve, Ele te transforma, Ele faz coisas que você não imagina, porque você está cumprindo os princípios que estão na palavra de Deus. Ele se apresenta, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo se apresenta quando você cumpre os princípios da palavra de Deus. E a Bíblia diz em Efésios 1, do 13 ao 14, o porquê que você precisa ser amigo dele. Não se é amigo do Espírito Santo de uma vida qualquer. Não é amigo, não se pode ter amizade com o Espírito Santo com as suas convicções. Não. São com essas convicções. São com os princípios contidos na palavra de Deus. E Efésios 1, do 3 ao 14 diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo, diz a Bíblia, é a garantia de que você está salvo. Quando Jesus aparecer nas nuvens, ou você for antes, você precisa ter a marca, a pessoa do Espírito Santo, patente, visível na sua vida, e é hoje o tempo em que Ele nos convoca, para que você traga esse Espírito Santo para a sua vida.
Ele é o selo, Ele é a garantia. Não podemos viver sem a amizade do Espírito Santo, e a amizade com o Espírito Santo só se consegue cumprindo os princípios da palavra de Deus, irmãos. E quando Deus mudou o meu coração, e agora eu quero anunciar o título da mensagem para você: uma decisão para grandes acontecimentos. Você precisa de uma decisão na sua vida, para que grandes acontecimentos espirituais, acontecimentos de intimidade com Deus, acontecimentos de vida com Deus, acontecimentos de saber quem Ele é. Um princípio eu quero falar para você hoje à noite: nós precisamos aprender a dizer não. Esse é um princípio do reino de Deus. Dizer não para tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Precisamos estar convictos disso, crendo nisso, decididos por isso. Se não é de Deus, não. Não agrada a Deus, não. Não está na palavra de Deus, não. Até quando vamos titubear entre dois senhores? A Bíblia diz que nós não podemos, pastor Juliano, agradar a dois senhores. Um será agradado e o outro será entristecido. Qual é o Deus que você tem agradado? Com o Deus que você diz que você serve, você só agrada se você estiver cumprindo os princípios da palavra de Deus. E Deus mudou o meu coração e fez com que o meu coração entendesse algo poderoso quando nós cumprimos o princípio da palavra de Deus. Eu posso, com a presença do Espírito Santo, ter paz no vale, andar contente em qualquer circunstância, crer naquilo que eu não vejo, esperar contra a esperança, viver pela fé e amar a Deus sobre todas as coisas. O Espírito Santo nos capacita para isso. Glória a Deus. Andar pelos princípios da palavra de Deus, irmãos, sempre nos trarão uma direção de Deus para que nós atravessemos as pressões da vida. É esse Espírito que faz isso, que nos fortalece. Cumprindo esta palavra, esses princípios, você terá a direção de Deus, do soberano, do onipresente, do onipotente, do onisciente, daquele que era, que é e que há de vir, o Deus de todos os tempos. Você só terá a direção dele se você andar pelos princípios da sua palavra. O salmista diz no capítulo 30, versículos 4 a 6: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã, se você cumprir essa palavra, se você estiver dentro dos princípios dessa palavra, o choro pode durar uma noite, mas os princípios dessa palavra trarão na manhã seguinte e romperá de alegria, de providência, de poder de Deus sobre a nossa vida. E ele diz: quando me senti seguro, eu disse: jamais serei abalado. Irmãos, você só não será abalado se você estiver constante na sua vida nos princípios da palavra de Deus. Pode descer a chuva, pode transbordar os rios, pode soprar os ventos, se a sua vida está nessa palavra, se você tem cumprido essa palavra, você não cairá, Ele te sustentará todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Só que diante das pressões da vida, às vezes não temos coragem de dizer não. Às vezes cedemos pelas pressões que a vida nos apresenta, e nós nem convidamos a vida para que nos apresente algumas dificuldades. Elas chegam, são inerentes para quem está vivo. As pressões vão chegar. O problema é qual será a nossa reação diante das pressões. Deus tinha um plano espetacular, como teve e foi cumprido na vida de Moisés. Um homem que foi chamado para libertar o povo de Deus do Egito e levá-lo para a terra prometida. Só que teve um dia, um episódio, um momento, um cenário que Moisés teve que escolher. Moisés teve que fazer uma escolha para que ele cumprisse
e para que Deus o usasse para a glória do seu nome. A Bíblia diz em Hebreus 11, 24 e 25, que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele decidiu que ao invés de desfrutar dos prazeres efêmeros, que entristecem a Deus, você acha que Deus não está vendo? Está vendo tudo, irmãos. A quem é que nós achamos que estamos enganando? Moisés disse: não, eu prefiro os princípios da palavra de Deus. E foi usado para ser o libertador. Nós às vezes temos coisas amarradas ainda em nossas vidas, não nos libertamos de muitas coisas, sabe por quê? Não preferimos os princípios da palavra de Deus. Moisés poderia ter sido coroado rei, alguém aclamado, ele prefere, diz a Bíblia, que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele preferiu os princípios da palavra de Deus. Deus tinha um grande plano na vida de Neemias. Não era somente reconstruir fisicamente os muros, a importância de Jerusalém ser novamente cercada, a importância era que novamente o povo estaria dentro, para novamente se voltar para o Deus Todo-Poderoso. Deus tinha um plano na vida de Neemias. E Neemias foi insultado, Neemias foi convocado a descer, a deixar o seu plano, mas ele diz o seguinte, Neemias 6, 2, 4, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles contudo estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e eu disse não as 4 vezes. Preferiu os princípios da palavra de Deus, irmãos. Deus chama Daniel, exilado, terra estranha, povo estranha, língua estranha, costumes estranhos, pessoas estranhas, tudo para deixar os princípios aprendidos e se tornar alguém que iria acostumar com os princípios ou com as regras da Babilônia. Mas ele começa a sua história com uma primeira decisão que o torna um grande homem. Mais para frente a decisão dele é: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos eunucos permissão para se abster deles. Daniel 2, 48 diz: então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Às vezes queremos governar sobre alguma situação da nossa vida e não podemos, porque não preferimos os princípios da palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 amigos de Daniel, que quando ele assume o posto, os traz junto com ele, para serem auxiliares de Daniel no seu governo. Foram colocados à prova, para dizer sim, para aquilo que o rei tinha feito. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel 3, do 6 ao 18, responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Não preferiram os princípios da palavra de Deus.
E eu fecho com o maior e o mais espetacular exemplo de todos os tempos. O nosso mestre, que é a razão pela qual estamos aqui hoje à noite. A Bíblia diz em Hebreus 4, 14 a 16, algo incrível sobre Jesus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus era 100% homem no deserto. Jesus foi tentado na sua humanidade. E ele disse, o diabo disse, transforma. Ele falou, não. Pula, ele falou, não. O que é que você tem dito? Eu quero fazer um paralelo com essas 3 ações oferecidas a Jesus para a nossa vida hoje. Se você ceder, preste atenção nisso. Se você ceder às tentações do inferno, ele tem só um projeto. Ele vai transformar assim a sua alegria em tristeza, a sua paz em turbulências, o seu amor em ódio, a sua fé em dúvidas, o seu crer em incredulidade, a sua esperança em desesperança, a sua vida em morte. Ele quer que você pule sim, do maior cargo que você tem sobre a face da terra, ou a maior nomenclatura, Filho de Deus, servo de Deus, adorador do Deus Altíssimo. Essa é a nossa nomenclatura. Ele quer que você pule, que você desça do patamar de filho de Deus, de servo de Deus, de adorador de Deus, e vá para baixo comer as bolotas que Ele quer te oferecer na vida alheia. Ele quer que você o adore, porque adorar é fazer tudo aquilo que faz a outra pessoa satisfeita com as suas atitudes. E o diabo quer que você mude de lado e tenha atitudes que adore somente a Ele. A opção é sua, das transformações que Ele quer fazer, dos lugares que Ele quer que você pule e da forma com que você quer que o adore. A recomendação da palavra e do Espírito Santo para mim e para você hoje à noite é: diga não. Eu não sei o que é que estão te oferecendo. Eu não sei qual é o seu próximo passo. Eu não sei o que é que a vida te proporcionou para o dia de amanhã. Mas se não estiver nos princípios da palavra de Deus, irmãos, em nome de Jesus, diga não. Prefira os princípios da palavra de Deus. Jesus venceu, porque Ele conhecia as Escrituras, andava cheio do Espírito Santo e estava na vontade de Deus. E eu, e você, o que é que nós temos de conhecimento? Do que é que nós andamos cheios? E qual que é a vontade que em nós tem prevalecido? Temos ouvido várias vezes vozes desse púlpito dizendo que nós precisamos saber explicar a fé que nós proferimos, explicar a palavra. Você só vai ter entendimento de alguma coisa que você lê, que você estuda e que você se aplica. Eu quero encerrar dizendo algo para você hoje à noite. Um dia, você apareceu em algum lugar onde você ouviu a palavra de Deus e Deus te salvou.
te encheu e te selou com a garantia que prova que você é dele, com o Espírito Santo. Essa é a garantia, nós lemos em Efésios, de que você é salvo, de que você tem vida com Deus, de que você tem a presença dele na sua vida. Só que aí, a vida oferece coisas tão pequenas, como a ponta dessa agulha que você daí do fundo nem está enxergando. E você fala, mas é pequeno, é só hoje, é só uma noite. Só que essa agulha, por menor que ela seja, ela faz furos. E você que não tem vindo no culto de quinta-feira, você não aprendeu que se você alimentar o espírito, você vence a carne, mas se você alimentar a carne, você anula o espírito. Aí você gosta, mas a agulha é tão pequena, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, a minha mãe não está vendo, meu chefe não está vendo, mas Deus está vendo. E o seu dizer sim para as coisas do mundo começa a dar vazão daquilo que você estava cheio. Quando você não tiver mais nada de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Quando você não tiver mais nada de Deus, o diabo te amassa e te joga na angústia da vida. Só que hoje eu vim dizer que para você que há uma chance, há uma nova história, há um novo recomeço se você se arrepender. Porque o meu Deus é poderoso para te pegar lá de baixo, te levar para a casa do oleiro e te fazer um vaso novo. Um vaso novo que vai ser enchido como? Quando ele abre, uma nova história para a sua vida. E você vai sendo cheio, sabe como? Eu digo não. 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 Aí você está cheio e ele novamente te sela para a glória do seu nome. Eu quero encerrar com algo muito sério. Se você não tiver esse selo na sua vida, não saia desse lugar sem se reconciliar com Deus. Se você tem se permitido, se você cedeu a algumas coisas ou a alguma coisa, hoje à noite que Ele está te chamando para você se reconciliar. Nosso Deus é um Deus de reconciliação. Não saia deste lugar sem o selo do Espírito Santo. Diga não a tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Diga não a tudo aquilo que não é princípio da palavra de Deus. Diga não a tudo aquilo que não condiz com o reino de Deus, irmãos. Não podemos ceder nem por um momento. A Bíblia diz que Moisés não aceitou os pecados de passagem, de passageiros. Ele recusou toda a glória do mundo para fazer aquilo que Deus queria da sua vida. Jesus disse não, e é por isso que hoje à noite nós estamos aqui, salvos, libertos, remidos. E se nós somos discípulos dele, vamos ter o exemplo que ele teve. Diga não às tentações. Diga não a tudo aquilo que o mundo e o diabo oferecer para mim e para você. Hoje é noite de concerto. Hoje é noite de uma nova história. Hoje é noite de um novo recomeço. Ele te trouxe aqui para falar o teu coração. Não ceda mais. Não diga sim para as coisas que não me agradam. Seja firme, seja forte. Agrade a Deus. Diga não a tudo aquilo que não condiz com a sua palavra.